mais um episódio do Pode Pau, hoje com um amigo do coração da vida inteira, Pedro Werneck, que eu vou apresentar já já, mas eu queria dizer que o Pode Pau é um podcast com homens maduros, só com temas sensíveis. Então a gente fala tudo aquilo que todo mundo enfia por baixo do tapete. Então Pedro Werneck é um amigo meu, empresário do terceiro setor, gato, amigo da vida inteira, pai de 4 filhas. E ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele. Complementando, Pedro, quem é você na fila do pão? Olá, Kika. Olá a todos. É uma alegria ter essa oportunidade de conversar aqui com você. Tenho acompanhado aí frequentemente as suas entrevistas e estou adorando. Você, obrigada, como sempre, inovando e entregando. Parabéns. Obrigada. Bom, eu sou o Pedro Werneck, eu tenho 61 anos, sou casado há 25 anos com a Marcela, tenho 4 filhas, tenho uma neta. Tudo mulher, a neta também. Uma neta também, tenho uma nora e tenho um genro. E trabalho há 17 anos integralmente no Instituto da Criança, que é uma gestora de projetos sociais. Antes do Instituto, tive uma carreira empresarial. Minha família ela tem origem na educação, na Escola Padre Antônio Vieira, uma escola que teve uma trajetória de 80 anos de história, né? Ela já não existe mais, mas foi fundada pelo meu avô e a minha família trabalhou em conjunto durante muitos anos nesse eixo da escola. E eu também passei por lá no início da minha caminhada profissional. Depois fui empresário, tive lojas de roupa, comecei as lojas Sunpiper com Napoleão, que depois o Napoleão que fez a loja acontecer. Aliás, eu chamei o Napoleão para ver. Ótimo nome, mas, maravilhoso. Enfim, não vem. Falou que não, que enfim. E depois, mais adiante, continuei nesse mercado de varejo, depois estive no mercado financeiro, tive uma experiência surpreendente, eu descobri um caminho que naquela época deu muito certo, pelo menos no começo, e vivi ali uma experiência de crescimento profissional muito significativa e depois também vivi a experiência inversa, quando o negócio não deu certo. Então eu fui do 0 a 100, do 100 ao 0 novamente, e aos 37, 36 anos tive que recomeçar novamente a minha história profissional, bastante abalado, abatido pelo tombo que eu tomei, que eu brinco, que é como se eu tivesse caído de uma onda na praia de Nazaré, surfando aquelas ondas de 20 metros, gigante, ficado debaixo d'água um tempão. Nessa época também me separei e tive que buscar uma reconstrução da minha pessoa. Aí, novamente, passei por um período no varejo, com a loja Originales, junto com meu amigo Mário Chadi e a Daniela, mulher dele. Mais à frente, fiz um período na Telemar, fazendo um projeto de educação, e finalmente fui para o mercado de turismo, inspirado pelo meu irmão Carlos. Fui trabalhar nesse universo do turismo, montando uma agência de turismo corporativo, que funcionava bem, mas não me brilhava tanto os olhos assim. A tal ponto que um dia eu comentei com um amigo meu, Jorge Garcia, da minha insatisfação em me manter nesse mercado, que eu tinha muita dúvida do futuro, eu tinha 44 anos, e ele falou: Pedro, você tinha que trabalhar direto no Instituto da Criança. Eu falei: mas como? Não tenho como trabalhar no Instituto, é um negócio pequenininho, eu gosto muito, sou um dos fundadores, participo e estou sempre, naquela época, né, estava sempre ativo, mas não tinha condições de me sustentar com o Instituto. E eu também não tinha condições, como não tenho até hoje, de viver sem trabalhar. Então, se tornou impossível aquilo. Mas o Jorge não ficou satisfeito e provocou o meu irmão Carlos, que junto com a Renata, que era a esposa dele, e o Napoleão e outros amigos criaram uma solução econômica, que foi criar um fundo para eu poder trabalhar direto no Instituto. E assim eu pude ingressar em janeiro de 2008, integralmente trabalhando no Instituto como um empreendedor social. E lá estou até hoje e posso dizer que bastante satisfeito. Gente, uma super trajetória profissional plural, em lugares completamente diferentes, né? E vai acabar, e vai terminar, quer dizer, não terminar, está no processo de cuidar das pessoas. Isso é muito legal, a gente vai falar um pouco mais na frente. O Pode Pau é um podcast que fala sobre esse universo masculino 60+. Esses homens que a maior parte das mulheres, as minhas seguidoras,
dentro do projeto Quicando na Maturidade, elas me escrevem, falam que esses homens maduros estão mudos. Se não estão mudos, mentem. Então, eu normalmente falo da broderagem, da quinta série, da patota, desses caras que seguiram com aqueles amigos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esses caras que vieram com você, os seus amigos da vida inteira, eles de fato são mudos ou de fato são mentirosos sobre assuntos sensíveis? Não, eu acho que tem exceções, pode até haver pessoas assim, mas de uma forma geral, os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, têm muito conteúdo, têm muita informação, têm muita história e, sobretudo, são pessoas que estão construindo, dentro dos ambientes de trabalho e familiar deles, boas versões de si mesmo, né? Mas agora existem homens que, sim, não me parece que seja a maioria, mas eu conheço vários que se mantêm ainda com uma mentalidade um pouco infantil, que gostam de fazer brincadeiras, falas e comentários que mas eu tô são falando semelhantes aos dos adolescentes. Né? Da quinta série, não necessariamente assim, sobre esse espírito mais divertido da pessoa, mas quando o assunto é grana, quando o assunto é saúde, quando o assunto é luto, quando o assunto é cuidar dos pais que estão adoecidos. Esse povo fala como nós, mulheres, falamos entre nós sobre temas difíceis. A gente pode não chegar a lugar nenhum, mas a gente busca a amiga e fala para ela, estou passando por uma situação difícil, me ajuda aí. Não, tem isso? Com certeza, o diálogo feminino entre as mulheres e o masculino, entre os homens, eles são bastante diferenciados. Né? Isso eu noto muito. Observo muito a forma como a minha mulher se relaciona com as amigas dela e a forma como eu me relaciono com os meus amigos. Existe talvez uma profundidade, talvez até também uma frequência maior na conversa feminina do que no masculino. Acho que os homens, eles revelam sim as suas dores, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, mas em conversas mais... one-to-one. Exatamente. Com poucas pessoas, não numa mesa com várias pessoas, aí normalmente o papo é mais futebol, mulher... jiu-jitsu, algum acontecimento que esteja sendo realizado no mundo ou no Brasil, enfim, política. Mas a conversa mais séria ela acontece quando é um amigo conversando com outro, ou dois amigos, né? Essa conversa de pais idosos e que têm as suas necessidades de atenção, de cuidados maiores, é algo que está muito frequente entre os meus amigos, né? Mas, por exemplo, eles só pagam ou eles cuidam? Não, tem muitos, com certeza. Eu tenho exemplos muito notórios disso. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais conscientes das suas atribuições, dos seus papéis, né, Kika? Toda essa tecnologia que a gente vive, eu noto que muita gente critica, né? Puxa, essa tecnologia acaba que as pessoas ficam muito individualistas, as pessoas ficam muito focadas no seu computador, no seu iPhone ou no seu iPad, enfim, e acabam muito individualistas. Mas eu acho que isso traz também muito amadurecimento, porque hoje as pessoas têm muita informação, muito conhecimento, por mais que esse conhecimento muitas vezes seja rápido e efêmero, raso, conhecimento, é informação, e quando verdadeiramente desperta o interesse, a pessoa tem aonde aprofundar. E quando ela quer conhecer mais um assunto, ela tem aonde conhecer. Então... Mas é justamente esse quer, né? O que eu percebo? Esse homem maduro, ele se depara com um monte de coisa nova. A primeira delas é a longevidade. Então, em tese, a pessoa empacotava com 70, 75. Vem vivendo mais. É verdade. Não necessariamente essa qualidade de vida é espetacular. Então, ou ele não se preparou financeiramente, ou ele não se preparou em termos de saúde, ele não cuidou do equipamento. Depois do Covid, durante a pandemia, a saúde mental foi para o pé. Então, você hoje percebe, pelo menos, eu vejo nessas conversas das mulheres que elas reclamam. Primeira coisa, uma solidão, depressão. Esse homem toma remédio para dormir, para acordar, para transar, para trabalhar. Ele tem uma coisa um pouco mais quieta
bireta, ele vai se emudecendo. E a terceira coisa que elas colocam é a bireta. Como essa, vamos dizer, essa droga social, ela entra na vida do homem maduro de uma forma avassaladora e também da mulher madura que bebia só socialmente e que está entornando. Então, você vê nesses seus amigos, pares, colegas, conhecidos, que esse esgarçamento, né, desses três pilares, a depressão, a solidão, né, e a bebida, isso é um combo macabro que acontece? Eu acho que são fugas, né? São muletas que muitas vezes as pessoas se apegam para superar os obstáculos e as dificuldades que não estão sendo transgredidos através de um esforço saudável, né? Porque sempre a gente tem diversas maneiras de ultrapassar os desafios e as barreiras. Tudo é uma questão de como você escolhe, qual é a linha que você quer. Acho que todo ser humano ele tem a virtude do livre-arbítrio, que é uma grande faculdade que a natureza humana nos confere, que é a possibilidade da escolha. O tempo todo nós temos a escolha. Mas o escolher não é necessariamente realizar, né? Sim, porque nem sempre é uma escolha verdadeira, uma escolha autêntica, uma escolha que tenha coerência com aquilo que a pessoa sente. Não adianta você querer fazer algo que você não sente de verdade, não acredita de verdade. E esse poder que nós temos de optar, ele é extraordinário. E é o que nos conduz aos resultados da nossa vida, sejam positivos ou negativos. Então, saber escolher, saber optar, definir o que você quer fazer, qual é o caminho que você quer trilhar, eu acho que é um passo fundamental na vida de todo ser humano que quer andar para frente. Sim, mas eu que te conheço há um tempão e vejo, né, assim, eu até brinquei com você no telefone, eu te acho um gato, acho que você vem envelhecendo bem, não é para todos, e mesmo um homem que foi lindo pode virar um trubufu em 3 minutos com a passagem do tempo, e você se conservou, mas você tem no seu discurso até da sua vida pessoal, alguma coisa que parece meio empresarial. Você tem um drive do foco. Então, você me fala que você regula a sua alimentação, você medita, você é um cara que tem pilares assim, pessoais que você não abre mão. Então, me conta como é que é a sua receita para seguir tão bem. Kika, não é nenhum mistério. Eu acredito pura e simplesmente na palavra disciplina. A disciplina, ela sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo. Eu percebi o quanto era importante a gente dar continuidade de uma forma constante, disciplinada, aos passos para se chegar aos nossos objetivos. Isso vem de alguém lá atrás? De família? Eu tive... Você é família de milico? Não. Sou família de educadores, mas Sim. O meu avô Décio era um homem extraordinário, foi um homem que me deixou lições que eu aprendi na minha primeira infância, porque ele nos deixou, eu tinha 10 anos, Sim. E nesses curtos 10 anos ele me ensinou inúmeras lições que eu aplico até hoje na minha vida, né? E eu acho que meu avô foi quem me trouxe os primeiros sintomas da importância da disciplina. Depois adiante, eu entrei no jiu-jitsu e convivi muito. Sempre, né? Sempre. Treinei muitos anos no jiu-jitsu, cerca de 20 anos treinando frequentemente, quase que diariamente, convivendo com o professor Hélio Gracie, que foi também uma pessoa que me trouxe grandes lições, sobretudo a busca do equilíbrio, porque o jiu-jitsu é uma luta que trabalha em cima do equilíbrio e do desequilíbrio do seu e do adversário. E quando a gente compreende que a nossa própria vida ela também é um balance, né? Nós temos que o tempo inteiro equilibrar a nossa alimentação, temos que equilibrar o nosso sono, equilibrar o nosso lazer, equilibrar o nosso trabalho, equilibrar o tempo que ficamos dedicado à família, aos amigos, ao esporte, a não fazer nada. A gente tem inúmeras situações que estão na nossa balança e cabe equilibrar. Eu não posso fazer de mais um e de menos o outro, porque naturalmente vai me fazer falta. Então, eu procuro sempre buscar, através da disciplina, o equilíbrio das minhas atividades. E tenho um reconhecimento muito claro das minhas limitações, das minhas próprias limitações. Eu não sou um cara técnico, eu não sou um cara especializado em absolutamente nada. Eu aprendi a ser um gestor.
Eu sou um gestor das competências alheias. Eu noto, eu observo as capacidades, as qualidades que as pessoas têm, os interesses que elas têm, sou atento a isso, registro e persigo, junto com aquela pessoa, algum objetivo. E faço isso a vida toda e tenho aprimorado esse modelo de negócio através de um CRM particular que eu faço. Eu acompanho todos os follow-ups, né, daquilo que eu estou querendo construir com uma determinada pessoa para até alcançar o meu objetivo. E eu senti, por exemplo, eu já entrevistei vários homens, e o que eu percebi? Quando eu ligava para os caras, eu falava assim, 2 horas da tarde, passa lá, e eles apareciam, a gente fazia entrevista, tudo bem. Você não. Teve uma riqueza de uma troca. Então, você me sugeriu várias coisas. A gente falou algumas vezes pelo WhatsApp. Então, eu sinto também que você tem uma doação para aquilo dar certo, mesmo que não seja o seu business. É o meu podcast e você falou, poxa, eu vou dar vários inputs para que fique ainda melhor. Então, eu acho que essa coisa de você gerir e, ao mesmo tempo, ser um cara atento, né, para que a coisa se realize da melhor forma é o máximo. O comprometimento para fazer bem feito, né? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é esse seu lado feminino. Então, além de você ser um cara atento, doce, você cuida das pessoas. Instituto da Criança é isso, mas eu quero ir para um lado mais pessoal. Tem 4 filhas, tem uma neta, é uma pessoa que sempre se relacionou com mulheres. Então, eu queria que você meio que me dissesse como esse tipo de atenção pode ajudar a transformar a masculinidade tóxica no mundo. Como é que você veria essa sua contribuição? Verdade, Kika. Eu tenho que concordar com você que, de fato, eu tenho esse lado feminino muito acentuado e desde sempre. Uhum. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu gosto de fazer agendas. Acho que eu nunca te contei isso. Eu faço agenda de todos os lugares que eu vou na minha vida, desde que eu tenho 18 anos de idade. Tipo um diário? Tipo um diário. Tipo um diário, mas não é profundo. Eu boto os pontos dos acontecimentos, que é o suficiente para você se lembrar. Guarda todos? Guardo todo. Eu tenho mais de 40 diários guardados, com todas as histórias da minha vida, os nascimentos das minhas filhas, todos os aniversários, todas as festas, todos os batizados, e eventos e locais que eu trabalhei, o primeiro dia num local, o dia que eu saí do trabalho, todos os acontecimentos têm pontuados nessas agendas. E isso não é muito comum. Zero comum. Zero comum, né? E como é que você acha que os homens podem ser mais empáticos com as questões femininas? Ouvindo elas, né? Eu acho que esse é um ponto que também eu considero um passo importante na vida, a gente aprender a ouvir os outros, tanto os homens quanto as mulheres. E você deu essa ideia, mas você pensa, por exemplo, os homens poderiam promover quais mudanças? Talvez a minha contribuição com o Pode-Pau, ouvindo os homens para que porque, na verdade, eu ouço os homens para devolver para as mulheres. Talvez recomendar a todos que ouçam mais o que os outros, as mulheres e os homens, têm a dizer a você. Porque quando alguém quer falar alguma coisa para você, certamente tem uma razão. E essa razão provocou o direcionamento daquela fala para você. Isso representa muito, porque se alguém tem a intenção de falar com você e ela pensou em alguma coisa para falar para você, tem uma grande possibilidade de ser algo relevante para você. Então, eu tenho, por princípio, ouvir com atenção o que as pessoas têm a me dizer. E sou receptivo em todas as indicações de pessoas que querem me indicar, me apresentar, alguém querem vir conversar comigo. Eu recebo o tempo inteiro. Adoro. É isso, você gosta de gente. Eu me nutro de gente, eu adoro gente, adoro conhecer gente. Troca, ela é muito fértil para ambos os lados. Sempre foi assim, Kika. Desde muito cedo, eu me recordo, minha casa da minha mãe era cheia de amigos, amigas. Finais de semana dormiam na nossa casa e eu ia para a casa dos amigos e a gente viajava. Então, sempre teve muita troca de pessoas. E essa talvez seja a maior riqueza que eu acumulei, porque eu tenho muitos amigos e amigas e, graças a essas relações, eu sempre encontrei caminhos na minha vida em todas as esferas. Queria falar das filhas, né? Há um novo letramento hoje.
não é não, meu corpo, minhas regras. O que parecia antes uma cantada, hoje é assédio. Existe um novo comportamento, né, do homem frente à mulher. Você orienta as suas filhas sobre o que você viu os caras fazendo, ou você eventualmente fez lá atrás com as meninas, dizendo para elas, olha, meninas, isso não é legal. Como é que é essa conversa sobre atitudes masculinas e femininas dentro da vida civil? Eu procuro o tempo todo conversar com as minhas filhas, dando a elas as informações que possam nutrir a capacidade de escolha delas. Porque, no fundo, o que a gente tem que ensinar às pessoas é elas escolherem o que fazer, o que falar, como se posicionar diante das circunstâncias. A gente não pode estar do lado dos filhos o tempo todo. Eles vão viver sozinhos inevitavelmente. As minhas filhas mais velhas, eu já não vejo todos os dias há muitos anos. Elas são casadas, elas têm a vida delas independente, são profissionais. Já é avô. Sou avô, são profissionais e têm o marido, a mulher delas, e vivem o dia a dia delas de uma forma absolutamente autossuficiente. E isso me traz um grande conforto, que eu acho que o grande barato dessa vida, quando a gente cria um filho, é saber que ele anda sozinho e não precisa mais de você. E mesmo elas não andando comigo, eu estou sempre com elas no meu coração, no meu pensamento. São lindas, então, as duas primeiras eu conheço bem. Falando um pouco sobre essa maturidade e longevidade, não tem como não falar sobre o finito, sobre o luto, sobre o fim da vida. Você pensa sobre a morte, organizou a sua própria morte, fala sobre testamento em casa, tem a conversa difícil na sala de jantar com as mais velhas ou não? Já tivemos, sim, algumas vezes, mas não é uma conversa frequente. Né? Não é conversa pretendida, mas já tivemos. E penso na morte como algo inevitável e espero ela com passividade. Eu não tenho medo da morte, porque eu acho que a morte ela não é da vida, só quem vive morre. Tudo bem, mas então, você se organizou na papelada, você é um cara que pensa em testamento, você tem aquela pasta verde com o número, com as senhas do banco, e aí o telefone do advogado, é uma coisa mais organizada. Eu não tenho essa complexidade toda, porque eu não tenho tantos bens assim, e não tenho também tantas contas assim. E a conta que eu tenho é conjunta com a Marcela, então não tem muita preocupação com esse tipo de detalhe. Mas nas nossas conversas existem, sim, algumas combinações. Você começou a falar que o cuidado que você tem consigo é um cuidado que vem lá de trás, mas ele tinha um modus operandi. Você já sente uma necessidade maior de pensar o que vai acontecer comigo futuramente em termos cognitivos? Então, por exemplo, você é um cara que está atento a Alzheimer, demência, a Parkinson, coisas que a gente não falava que pertenciam ao mundo da pessoa com 200 anos. Então, assim, é algo que está no teu radar? Eu tenho uma preocupação natural, porque eu vejo amigos, pessoas, eu tenho pessoas conhecidas que... Jovens até. 60 e poucos anos. 60 e poucos anos, eu conheço. Amigo que está vivendo esse momento, o Alzheimer, por exemplo. Mas outros problemas existem também, né? Problemas cardíacos e outras mas esses vão ser um pouco mais dentro do rol dos acontecimentos a partir dos 40 anos. Mas você não pensa no Alzheimer, na demência, até você, de repente, ou ter alguma coisa de fato, ou dobrar os 60. Aí você já começa a falar, bom, e aí? Ou não? Eu procuro o tempo todo pensar positivamente, procuro o tempo todo trabalhar, gosto muito do que eu faço, gosto muito dos meus afazeres no Instituto da Criança, gosto muito de fazer o meu lazer com a minha família, gosto muito de plantar árvores, que é uma coisa que me dá muita alegria. Planto, tem várias árvores plantadas, árvores que vão crescer ao longo dos anos para alcançar 100 metros de altura, como são as sumaúmas, as sequoias, baobá e outras árvores. Não, né? E detalhe, é jacarandá, jequitibá, grande, figueiras. Né? Eu adoro a ideia de você deixar legados. As árvores têm nomes? Não, até tem. Poucas têm. Até você agora falou, tem. Tem uma que a gente plantou com um grupo de amigos no aniversário do filho de um amigo nosso, no dia 1º de janeiro, uma árvore que é uma sumaúma, que eu conheci
numa viagem que eu fui a Belém, que são árvores que alcançam 90 metros de altura, enormes, super largas. Coisa mais linda. Alguém tem que plantar para ela crescer. E eu consegui algumas mudas e mantive na minha casa uma delas durante 2, 3 anos, e ela cresceu, e plantei num Réveillon junto com 20 amigos e os seus filhos. E era aniversário de um dos nossos amigos, e então, em homenagem ao filho dele, essa árvore ganhou o nome de Mateus, é a árvore do Mateus. E ela está lindíssima hoje, com 5 metros de altura. Legado e inspiração. Você é um cara que trabalha com o terceiro setor, com gente simples. Você ajuda muita gente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, o impacto que ele teve na sua vida pessoal. Kika, eu aprendi como Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe, há muitos anos atrás, orientado pela minha mãe, que o essencial é invisível aos olhos. A gente não precisa materializar, colocar na mão nas coisas que realmente são importantes. Então, diante disso, eu hoje dou muito valor a atitudes de gratidão, atitudes de solidariedade, atitudes de empatia, atitudes de amor ao próximo. Eu aprendi, através do Instituto da Criança, que poder servir e ser útil ao próximo são privilégios que preenchem o nosso coração de alegria e expandem o sentido da nossa própria vida, porque você começa a ter um sentido maior para a sua própria existência quando você consegue, de alguma forma, alcançar a vida de outras pessoas e dar a elas um meio delas viverem um pouco melhor, seja na saúde, na educação, na alimentação, dando uma condição de moradia mais digna. Então, eu entendo hoje, claramente, o Instituto foi o grande mestre para isso, que nesse mundo existem só 2 tipos de pessoas, as que podem fazer algo pelas outras e as que precisam que se faça por elas. Dentro de cada uma dessas categorias existe uma variação muito grande daqueles que podem fazer mais, daqueles que podem fazer menos, daqueles que precisam que se faça muito, outros que precisam menos. Mas se você tem saúde, educação, trabalho e consegue viver uma vida digna, certamente você pode fazer alguma coisa por aqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. E esse fazer é muito mais do que apenas agradecer. Agradecer, gratidão, obrigado, Senhor, são palavras muito bonitas e muito significativas, mas são muito limitadas na sua atitude. É preciso que também haja uma atitude que corresponda à sua gratidão. Então, a provocação é fazer com que as pessoas tenham coerência com a sua gratidão. Se você é muito grato com a sua vida, retribua, fazendo também com que outras pessoas possam se sentir felizes com a vida que vivem. Se elas não conseguem ter isso sozinho, e você pode, de alguma maneira, criar soluções para dar a elas essa melhor qualidade de vida. Então, eu acredito muito que todos nós, todos os seres humanos, temos o dever de reconhecer onde nós estamos. E esse reconhecimento vem muito pela consciência. A consciência é você entender onde você está. Nós temos consciência que estamos aqui nesse estúdio, que hoje é o dia útil da semana do mês de fevereiro, estamos no ano de 2025, a gente tem consciência de tantas coisas e a partir delas a gente tem atitudes. Então é importante também que a gente tenha consciência aonde você está no mundo, para que essa consciência social se torne uma responsabilidade em forma de gestos solidários. Levar isso é que eu acho que é importante para mim. Pedro, é tão bonita a sua fala, é quase o Messias, né? Eu fico te ouvindo assim, né? Não, mas eu acho, porque as pessoas fazem muito pouco pelas outras. Eu sinto que, sobretudo a elite, senta a bunda, enfim, nos seus castelos, e muitas vezes aquilo é só voz, palavra, e gesto e atitude eu não vejo muito. E eu sempre vi em você. E no fundo nós oferecemos, achamos que estamos dando, mas o ato de doar é um ato inverso. A gente recebe muito mais do que recebe. Não bens materiais, não fisicamente, mas a gente recebe a percepção de que estamos tendo sentido na nossa vida. Nutrição Tantas pessoas buscam sentido na vida e não encontram, né, Kika? Essa nutrição da alma é justamente reconhecer no outro um igual, né? E não fazer esse apartheid. Eu tive recentemente uma conversa com uma moça chamada Roberta, que ela é uma empreendedora, e ela me contou uma história, poucos dias atrás, que eu estou muito motivado a buscar soluções para ela. Eu não tenho essa solução pronta, mas eu quero, e aproveito aqui para falar publicamente, buscar soluções para um projeto que fica em Santa Teresa, que é uma casa de assistência para crianças que têm câncer e que moram em outras cidades e que vêm fazer tratamento aqui no Rio e não tem aonde ficar. E essa casa, há 30 anos, oferece espaço para essa criança.
Casa da Criança com Câncer de Santa Teresa. Mas pode falar comigo. Eu quero montar, eu quero criar um projeto para apoiar esse local, que hoje tem 190 e poucas crianças. O local passa por uma grande dificuldade, porque precisa fazer obras, precisa fazer reformas. Quem sabe uma empresa de construção, uma empreiteira, alguém que possa oferecer materiais de construção, recursos financeiros, para a gente criar um suporte, um modelo de negócio sustentável para essa instituição, que essa família vem mantendo por conta própria. Então, e às vezes as pessoas não fazem, Kika, porque não sabem o que fazer, aonde fazer, com quem fazer, de que forma fazer. Essa é uma opção bem interessante. Pedro, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, o Pode Pau com você, super interessante tudo que você falou, e eu queria agora que você desse um conselho para esse homem maduro. Então, se você tivesse que compartilhar uma ideia vitoriosa que você traz para si e aplica na sua vida e pudesse dar para esse homem maduro agora, o que você diria para ele? Kika, nessa vida, a gente só guarda em definitivo as lembranças. Então, eu acho que resta que todos nós façamos nas nossas vidas a construções de boas histórias, porque essas histórias é que serão guardadas para sempre, e quando nós estivermos lá adiante e olharmos para trás, vamos ter orgulho de ter vivido a vida que vivemos. Então, a minha recomendação é sempre construir boas histórias, porque elas, sim, são definitivas. Assim seja, Arebaba. As pessoas que queiram te encontrar nas redes sociais, como é que elas acham? Pedro Werneck mesmo. Pedro Werneck e P. Werneck, LinkedIn e Instagram. Eu estou nessas duas. Tá bom. E vai ser um prazer. Amei. Muito Todos obrigada. muito bem-vindos. Obrigada.